Coisas estranhas acontecem na natureza. E embora nem todas tenham explicações convincentes baseadas em evidências científicas, isso não impede os pesquisadores de buscar respostas ou pelo menos desenvolver as teorias mais plausíveis. O céu é recheado desses mistérios. Parece ser um lugar para as mais diversas bizarrices. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Algo estranho está caindo do céu ao redor do mundo agora. Mudar o clima. Na década de 1960, muitos países tentaram desenvolver métodos para influenciar as condições climáticas. Os soviéticos pensavam que, se pudessem controlar o clima, eles teriam uma enorme vantagem sobre o inimigo, e os cientistas investiram na ideia. Também sabia-se que os Estados Unidos estavam trabalhando em um conceito semelhante. Ainda que em 1977 a ONU tenha adotado oficialmente uma norma proibindo o uso de armas que causassem mudanças climáticas, a União Soviética e os Estados Unidos continuaram avaliando as perspectivas desse tipo de tecnologia e criaram complexos meteorológicos capazes de influenciar os processos na ionosfera, camada da atmosfera terrestre que é ionizada pelas radiações solar e cósmica. A Estação de Aquecimento Ionosférico, SURA, um laboratório russo para pesquisar a ionosfera, foi criada nos anos de 1980 e era muito parecida com o complexo americano HAARP, em português, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Na época, os moradores vizinhos testemunharam estranhas luzes incandescentes e esferas vermelhas que se moviam pelo céu, formações de plasma resultantes dos trabalhos conduzidos no complexo. No entanto, apesar das evidências, muitos cientistas alegam hoje que os relatos sobre armas climáticas são completamente infundados. Projeto Take e Orange. Provavelmente, esse foi um dos projetos militares mais desnecessários já criados pelos Estados Unidos, como muitos cientistas americanos afirmaram depois. O Take e o Orange foram dois dispositivos nucleares massivos que foram detonados na atmosfera superior da Terra, em outras palavras, no próprio céu, em um atol localizado no Oceano Pacífico. O objetivo desses testes foi fornecer aos Estados Unidos dados de comparação, já que os militares queriam saber se os mesmos testes haviam sido feitos pela União Soviética. Pode parecer estranho para nós imaginar dispositivos nucleares explodindo no céu, com permissão do governo. Porém, no período da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam conhecimento científico também. Não é nem preciso comentar que milhares de quilômetros da região foram contaminados e prejudicados até hoje. Um dos engenheiros responsáveis afirmou anos depois que os americanos quase explodiram um buraco na camada de ozônio com esses testes. De modo geral, o Oceano Pacífico possui diversos pontos que sofreram fortes testes nucleares e que, até hoje, exibem resquícios dessas explosões. Aparição de naves voadoras fantasma em Roma. Desde a Roma Antiga, os pesquisadores encontraram alguma possível evidência sobre a aparição de OVNIs. Em 214 a.C., o historiador romano Titus Livio, mais conhecido apenas como Lívio, escreveu sobre as aparições de naves fantasmas que surgiam brilhando no céu sobre a cidade. Embora as menções de Lívio sejam vagas, muitos especialistas acreditam que essa teria sido uma das primeiras menções escritas sobre a existência de aliens no mundo. Entretanto, além desses escritos, já foram encontradas uma série de pinturas em cavernas e até mesmo os egípcios são suspeitos quando o assunto é extraterrestre. Afinal, como eles conseguiam empurrar aquelas pedras gigantescas pelo deserto? Quem montou as pirâmides? Morte do Sol. Como todas as estrelas, o Sol brilha porque tem massa demais. Os átomos de hidrogênio do seu núcleo não suportam o peso sobre eles e se fundem, causando ininterruptas reações nucleares. A cada segundo são queimadas 700 milhões de toneladas de hidrogênio, liberando 386 bilhões de megawatts de energia como calor, luz visível e outras radiações. Compare, a potência da usina de Itaipu é de 12.600 megawatts por ano. Apesar de tanto vigor, o Sol perde hoje uma fração mínima de matéria, mas daqui a cerca de 7 bilhões de anos,
o hidrogênio terá se esgotado e o astro começará a queimar hélio. Aí a energia liberada será tão maior que ele se transformará numa gigante vermelha, uma estrela que pulsa, variando seu diâmetro em milhões de quilômetros. O tamanho e o brilho solar chegarão ao máximo daqui a 7,5 bilhões de anos. Segundo Juliana Sackmann, seu raio ficará mais de 200 vezes maior, chegando muito perto da Terra, e seu brilho 5.000 vezes mais intenso. Isso quer dizer que a estrela estará lançando sobre o sistema solar 5.000 vezes mais energia do que hoje. O calor na Terra será muito superior ao de Vênus atualmente, que é de 500 graus Celsius. O antigo planeta Água virará uma imensa caldeira, com temperatura capaz de derreter chumbo. À medida que o brilho for aumentando, o vento solar lançará mais e mais energia e matéria da estrela moribunda espaço afora. Esse efeito reduzirá muito a massa do astro e, consequentemente, sua força gravitacional. Para saber exatamente quanto cada planeta se deslocará, seria necessário medir a quantidade precisa de massa perdida pelo Sol. Mas calculamos que Vênus se moverá para a órbita atual da Terra e o nosso planeta para a de Marte, disse Juliana. Os planetas exteriores como Júpiter e Saturno também entrarão no enlouquecido carrossel. Suas órbitas deverão dobrar de diâmetro. Com os planetas girando mais longe, a solitária estrela agonizará por mais alguns milhares de anos. Na tentativa de reacender a fornalha em seu interior, ela terá se expandido e contraído 4 vezes no total. A cada expansão, mais matéria será jogada fora. O Sol irá se enfraquecendo e se apagando aos poucos até o suspiro final. Aí, o que um dia foi um astro-rio amarelo e gigante vermelha não passará de uma anã branca, um corpo carcomido, com metade da massa atual espremida numa esfera com diâmetro 17 vezes menor que hoje e sem forças para liberar energia. Uma nebulosa, nuvem de poeira e gases resultantes do desgaste estelar envolverá o sistema solar mumificado. Os planetas, com exceção de Mercúrio, continuarão a longa e fria jornada em torno da carcaça estelar. Que o Sol não duraria para sempre, os astrônomos já sabiam. Estudando outras estrelas, eles construíram um modelo tradicional que prevê o desaparecimento da Terra daqui a 5 bilhões ou 6 bilhões de anos, engolida pelo astro moribundo. A conclusão é o que você já sabe. A Terra não pode ser engolida, mas jogada para longe. Menos mal, mas toda forma de vida desaparecerá em 1,5 bilhão de anos. Isso é mal. Fenômeno estranho. Um fenômeno incomum e raro, avistado sobre os Emirados Árabes Unidos, gerou uma onda de superstições que estão amedrontando pessoas pela possibilidade de invasão extraterrestre. Residentes dos Emirados Árabes Unidos ficaram muito confusos no ano passado ao testemunharem um buraco muito estranho no céu da cidade de Al Ain, quando ainda estava claro. O fenômeno foi filmado e fotografado por muitos internautas que falaram sobre invasão extraterrestre e supuseram se tratar de estacionamento para naves de outro mundo. Há quem tenha proposto ser a ascensão do profeta. Um internauta dos Emirados Árabes Unidos sugeriu parecer que Deus lançou uma pedra no lago. No entanto, cientistas foram rápidos em desmistificar o caso, explicando que a origem do fenômeno não é nem divina nem extraterrestre. Seria a ascensão do profeta? Trata-se de uma nuvem perfurada, que é um fenômeno meteorológico que ocorre quando a temperatura da água das nuvens é negativa. Isso durante a formação de gelo, e as gotas ao redor evaporam e deixam um grande buraco na nuvem. Enchentes. Fortes chuvas provocaram inundações no leste de Kentucky, nos Estados Unidos, em julho deste ano. Segundo o governador do estado, Andy Beshear, pelo menos 30 pessoas já haviam morrido e muitas pessoas desapareceram. O governador também informou que as inundações deixaram 23 mil famílias sem energia. Algumas foram ilhadas em telhados ou árvores. A Guarda Nacional e a Polícia do Estado trabalharam no resgate. As enchentes foram causadas por 20 centímetros de chuva que caíram em apenas 24 horas, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. O rio North Fork, Kentucky, que costuma ter até 60 centímetros de profundidade, atingiu 6 metros. Uma enchente em junho do ano passado afetou vários carros 0 km no pátio do Detroit Assembly Complex, unidade industrial da Stellantis nos Estados Unidos que produz os SUVs Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango. De acordo com uma reportagem da revista Car and Driver, a Stellantis ainda não tinha ideia do prejuízo causado com a enchente no pátio,
mas as imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram que o número de carros destruídos foi considerável. Além dos 2 modelos de SUVs produzidos na unidade industrial, o pátio também estocava unidades de outros modelos da Dodge, como o Sedan Charger e o Coupé Challenger, além do Jeep Grand Cherokee L, SUV de 7 lugares. Como se não bastasse todos os transtornos que uma enchente provoca, o alto risco de contaminação expõe a população a inúmeras doenças e ao aumento na incidência de acidentes como afogamentos. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, uma das cidades mineiras mais atingidas pelas chuvas nos últimos dias, moradores ignoraram os perigos e aproveitaram a alta do rio para surfar. Isso mesmo, surfar. Várias pessoas foram flagradas tentando praticar o esporte em um rio. As imagens divulgadas na internet são impressionantes. Quem já teve o carro afetado por alagamento sabe o alto prejuízo que a situação pode gerar, pois o dono de uma rara unidade do McLaren P1 enfrentou esse problema. Por conta do furacão Ian, que chegou aos Estados Unidos no dia 28 de setembro, o superesportivo acabou saindo da garagem por causa dos ventos de até 250 km por hora. Dessa forma, passou por uma das muitas enchentes nas ruas da Flórida, local mais afetado pelo fenômeno até agora. O modelo em questão é de um norte-americano chamado Ernie, que vem compartilhando as atualizações no seu Instagram oficial. O supercarro híbrido da edição limitada na cor amarela é uma das 375 unidades produzidas entre 2013 e 2015. O veículo, inclusive, era uma das aquisições mais recentes do rapaz, que coleciona diversos modelos de luxo. De acordo com as informações, o modelo tinha chegado à garagem do dono há apenas uma semana e apresentava míseros 482 km rodados no odômetro. Após registrar fotos e vídeos do modelo praticamente submerso na água, a última atualização de Ernie foi a imagem do modelo parado em cima de um vaso sanitário. Vale dizer que o furacão teve início no Caribe e antes de chegar ao sudoeste dos Estados Unidos de forma intensa, passou também por Cuba. Vespas assassinas. No ano passado, a mídia dos Estados Unidos divulgou amplamente a aparição de um inseto ameaçador que ficou rapidamente conhecido como vespas asiáticas assassinas, pois teria vindo de sua terra natal, o continente asiático, causando certo alarme entre pessoas com ou sem entomofobia, que é o medo de insetos. Embora seu ferrão seja aparentemente muito dimensionado, que a tornam talvez parecida com algo saído de um filme de terror, não há necessidade de sair como um apicultor para seu passeio no jardim. Com 1,5 a 2 polegadas de comprimento, as vespas gigantes asiáticas recebem o nome científico de Vespa mandarinea e são consideradas as maiores espécies de vespas do mundo. Elas são caracterizadas por listras laranjas e pretas semelhante aos tigres. Receberam seu apelido porque podem matar pessoas, mas não tão facilmente quanto elas acreditam. Pesquisadores japoneses chegaram a comentar no The New York Times que elas foram apelidadas assim porque às vezes atacam em grupos e o seu veneno, em múltiplas picadas, pode ser letal o suficiente para matar um ser humano. Porém, as vespas asiáticas geralmente não têm como seu alvo os seres humanos, a menos que se sintam ameaçadas. Embora uma única picada possa não ser fatal, ainda é significativamente mais dolorosa do que uma picada de abelha ou vespa normal, e o ferrão da vespa conhecida por nós é quase 1/4 de polegada de comprimento. Chuva de granizo. Uma tempestade de granizo em Montana, Estados Unidos, matou milhares de aves no mês de agosto de 2019, informou a autoridade local de parques. Segundo relatos, algumas das pedras de gelo tinham o diâmetro de uma bola de beisebol. Estima-se que 11 mil aves, entre pelicanos, gansos e outras aves aquáticas, tenham morrido ou ficado gravemente feridas pela tempestade em um lago preservado do estado norte-americano de Montana. Isso representa um percentual entre 20% e 30% da população de aves da reserva. Alguns dos animais foram encontrados com ferimentos tão graves como afundamento de crânio que os cientistas não acreditavam que haviam chances deles sobreviverem. As autoridades ainda temiam que mais aves poderiam morrer contaminadas com doenças causadas pela decomposição das carcaças dos animais mortos. Terremoto. Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a costa norte da Califórnia no dia 20 de dezembro, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Relativamente raso, o terremoto ocorreu a 40 quilômetros a sudoeste da cidade portuária de Eureka, embora nenhum alerta de tsunami tenha sido emitido. Em uma avaliação preliminar,
O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que havia uma baixa probabilidade de vítimas, mas alguns danos eram possíveis. A Califórnia é regularmente abalada por tremores e os sismólogos alertam para a possibilidade de um terremoto capaz de causar destruição generalizada no estado dos próximos 30 anos. O dia mais frio. O mês de fevereiro do ano passado foi o mais frio desde 1989 em grande parte dos Estados Unidos e ficou na 19ª posição entre os fevereiros mais frios dos últimos 127 anos. As temperaturas despencaram devido a uma intensa massa de ar fria que se deslocou do Ártico e atingiu grande parte do país, com destaque para os estados do Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Oklahoma e Texas. As cenas trazidas pelo frio foram raras e curiosas. Nesses locais, fevereiro de 2021 esteve entre os 11 fevereiros mais frios já registrados com marcas históricas. Apesar do frio histórico no mês de janeiro, o inverno como um todo foi um dos mais quentes já registrados e os dois fatos estão relacionados. Assim como no Brasil, os Estados Unidos têm suas ondas de frio associadas ao avanço de frentes frias que carregam na sua retaguarda as massas de ar frio, e um evento que é capaz de barrar o avanço dessas frentes é chamado de bloqueio atmosférico. Quando há a atuação de um bloqueio, é necessário um sistema com muita força para quebrá-lo. A temperatura média geral dos Estados Unidos durante fevereiro foi de menos 0,8 graus Celsius. Esse frio intenso em algumas áreas americanas foi favorecido pela atuação de uma oscilação ártica fortemente negativa, que favorece eventos extremos de frio. O frio extremo é frequentemente associado a um vórtice polar. Nesse caso, que provavelmente resultou nesse evento, foi um quadro de aquecimento estratosférico que ocorreu em janeiro e enfraqueceu o vórtice, permitindo que o ar frio vindo do Ártico avançasse até regiões mais ao sul do continente. Um exemplo para melhor entender esse vórtice polar pode ser o imaginando como um recipiente contendo água. Se esse recipiente for removido, a água se espalhará. Ou seja, nesse caso, o frio consegue avançar. Tempestade de areia. No ano passado, Pequim e boa parte do norte da China foram atingidos pela pior tempestade de areia da última década. De acordo com o Centro Meteorológico Nacional, a areia foi trazida pelo vento do deserto de Gobi, que fica na região da Mongólia, e se espalhou para as províncias de Gansu, Shanxi e Hebei. A situação foi especialmente crítica em Pequim, onde o índice oficial de qualidade do ar atingiu o máximo de 500, com partículas flutuantes atingindo mais de 8.100 microgramas por metro cúbico em 6 partes da cidade. Para efeito de comparação, um bom índice é entre 0 e 50, com no máximo 50 microgramas de poeira por metro cúbico. Os moradores da capital foram fotografados usando óculos, máscaras e redes de cabelo para se protegerem da espessa poeira marrom. Prédio desabando. Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos em que diversos prédios desabam na Turquia. Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o país, onde pelo menos 50 mil pessoas morreram. Em um vídeo, equipes de resgate populares procuram por pessoas nos escombros de um prédio desabado, quando outro também cai. Outro prédio desabou em Gaziantep, escreveu um jornalista local. Em outro momento, um prédio desaba parcialmente e também é registrado. Cerca de 214 mil prédios desabaram com um tremor, acrescentou o presidente, o que sugere que o número de mortos pode ser ainda maior. Chuva de granizo. Uma forte tempestade de granizo foi registrada no ano passado. Causou a morte de uma menina de 1 ano em Girona, na Espanha. Relatos dizem que algumas pedras chegaram a passar de 10 centímetros de diâmetro. Apesar de ter sido uma chuva breve, vídeos do temporal e dos estragos assustam internautas. A intensa chuva de granizo também provocou 50 feridos de vários graus e inúmeros danos a veículos, telhados e imóveis, diz o jornal El País. Segundo dados do SMC, Serviço Meteorológico da Catalunha, esse foi o registro de pedras de maior dimensão dos últimos 20 anos na cidade. Divisão da África. Uma fissura com quilômetros de comprimento na África Ocidental pode causar a separação do chamado chifre da África do resto do continente. A abertura ininterrupta do chão de um pequeno vilarejo do sudoeste do Quênia é potencial responsável por um fenômeno histórico. Com 10 quilômetros de extensão por volta de 15 metros de profundidade e 20 de largura,
A cratera já causou estragos no país, destruindo inclusive a estrada que liga Narok à capital Nairobi e causando evacuação de alguns moradores. Segundo os geólogos, a fenda ligada a uma falha tectônica chamada de Vale do Rift pode dividir a África em duas daqui a alguns milhões de anos. O acontecimento é o mesmo que separou a América do Sul da África há 138 milhões de anos. Afastando a possibilidade de emergência, Carlo Dogliani, presidente do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, diz que nos próximos 20 milhões ou 30 milhões de anos pode ser criado um novo oceano, afirmou em entrevista publicada na agência ANSA, ao vivo. Pelo menos 2 transmissões ao vivo na televisão do Paquistão foram afetadas no mês passado pelos efeitos de um terremoto de magnitude 6,5 no país vizinho, o Afeganistão. Um âncora do canal Mashriq TV parece calmo enquanto continua a anunciar que um forte terremoto estava sacudindo a região no sul da Ásia, salvando bebês. O vídeo de uma câmera de segurança de um hospital em Gaziantep, cidade localizada a quase 700 quilômetros de Ankara, na Turquia, captou o momento em que 2 enfermeiras seguram incubadoras de bebês durante o terremoto que atingiu o país. As imagens mostram que as profissionais, ao invés de se protegerem dos tremores, seguram as incubadoras para evitar que elas caíssem com o terremoto. Não há mais informações sobre o estado de saúde das enfermeiras ou dos bebês. Taiwan. Atingindo o município de Xizheng, no sudeste rural de Taiwan, o terremoto teve uma profundidade de 10 quilômetros, deixando vários prédios desmoronados. Em setembro do ano passado, a ilha estava em alerta para um tsunami em um raio de 300 quilômetros da costa após ser detectado um terremoto de magnitude 6,9 no sudeste da nação, que deixou um prédio suspenso quase caindo, salvando o cachorro. Uma atitude linda e cheia de amor foi registrada em São Paulo, quando o caos estava instalado na cidade por conta das enchentes, chegando ao 2º maior volume de chuva previsto para o mês de fevereiro em 2020 em 77 anos. Um cachorro estava correndo risco de vida ao estar no meio do alagamento em Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Um grupo de crianças, ao avistarem o animal, se arriscaram e foram socorrer o animal. Embora todos os cachorros tenham um forte senso de sobrevivência, muitos frequentemente se metem em sérios problemas. Um exemplo disso é um pequeno cachorro que, sem saber, ficou à deriva em um pequeno bloco de gelo. O incidente aconteceu em um porto no mar de Okhotsk, na cidade russa de Magadan. No entanto, as filmagens do resgate chocaram o mundo todo. No meio de um frio terrível devido à queda de neve, o cachorro acabou preso e optou por ficar de pé no pequeno bloco de gelo que o segurava. As águas estavam se movendo lentamente enquanto o cãozinho tentava manter a calma. Quando o avistaram, o cachorrinho já tinha viajado cerca de 60 quilômetros para longe do porto. Felizmente, o universo não deixou desprotegido e um barco estava passando e notou o animal em apuros. Depois de estar tão longe, suas chances de vida eram nulas, especialmente no meio da tempestade de neve, mas os marinheiros que o viram agiram como verdadeiros anjos. Estrada partiu no meio. Uma enorme fenda foi aberta em uma rodovia após o terremoto de 7,8 de magnitude que atingiu a Turquia no dia 13 de fevereiro. Nas imagens capturadas por um drone, a estrada parece completamente destruída. Depois de uma semana após a tragédia, a Turquia tem mais de 40 mil mortos e bombeiros ainda buscam sobreviventes. Na estrada localizada em uma vila em Hatay, também houve destruição. Imagens mostram que carros foram arremessados pela força do terremoto. O tráfego está parcialmente liberado no local, onde há 2 faixas disponíveis para a circulação de veículos. Cidades alagadas. Após 6 dias de chuvas torrenciais nas regiões do Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Santa Catarina, decretou situação de emergência em dezembro do ano passado. A decisão foi anunciada pelo governador como objetivo de facilitar ações, atendimento, assistência às vítimas e recuperação dos municípios afetados pelos temporais recentes. O saldo das chuvas torrenciais que atingiram algumas regiões de Santa Catarina pode ser calculado no rastro de destruição deixado pelo aguaceiro. Cidades ilhadas, graves enchentes, resgates de helicópteros, 2 mortes, 882 pessoas desalojadas e 195 desabrigadas. Ventos fortes. Dá só uma olhada no que aconteceu em toda a Holanda em 2018. Uma forte tempestade atingiu várias cidades no país europeu.
pegando pedestres desprevenidos, provocando muito estrago e levando pânico para os moradores locais. Os ventos chegaram a 140 km por hora. O aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, foi fechado, bem como estações de trem e portos. Os vídeos de pessoas literalmente sendo arrastadas pelo vento, placas caindo, containers tombando e telhados voando surgiram a cada minuto nas redes sociais. Nascida em Curitiba, mas na Holanda, Marjorie Bertoja disse que nunca havia sentido medo de vento até se mudar para Zwolle, distante 83 km de Amsterdã. Medo do vento? Na Holanda, sim. Acordei essa manhã com uma mensagem da minha amiga me avisando para não sair de casa de bicicleta, pois a caminho do trabalho ela tinha sido arremessada para o meio do asfalto devido ao vento de hoje. Tromba d'água. Imagens impressionantes e assustadoras que estão viralizando mostram a tromba d'água que se formou em setembro do ano passado sobre a barragem de Avilés, no município de Cumanaiágua. Segundo testemunhas, o fenômeno pôde ser observado por mais de 20 minutos com um movimento muito lento e grande altura da nuvem base. Esses fenômenos são chamados de tromba d'água porque tocam a superfície da água, seja em lagos, reservatórios ou no mar. São muito comuns nesta época do ano, onde a instabilidade gerada pelo forte aquecimento do dia em combinação com condições favoráveis na média e alta troposfera geram tempestades com manifestações de severidade. É importante ressaltar a necessidade de não se expor a esses eventos, pois são extremamente perigosos. Mantenha-se sempre protegido contra trombas, tornados e descargas elétricas. Tsunami. Um vídeo mostra pescadores da costa oeste da Groenlândia correndo para fugir de um tsunami. A gravação, publicada em abril do ano passado no canal Licet Studios, mostra o desespero dos pescadores na tentativa de escapar do fenômeno. Nas imagens é possível ver que a maré está subindo aos poucos e a água já começa a atingir 2 pequenos barcos atracados na beira da praia. Porém, os homens ainda se mantêm por perto, como se avaliassem a situação. Os homens começam a se movimentar quando percebem que a força da água vai aumentando gradualmente. Uma das pequenas embarcações é puxada pela força da água e desaparece. É neste momento que um homem de roupa amarela puxa o companheiro pelo braço, pedindo para que deixem o lugar. Poucos segundos depois, o tsunami invade a faixa de areia e as ondas arrebentam nas pedras e inundam o local onde os homens estavam há instantes. De acordo com a publicação, ninguém ficou ferido. Terremoto no Equador. 12 pessoas morreram e 446 pessoas ficaram feridas e vários edifícios foram danificados como consequência de um terremoto de magnitude 6,5 que atingiu o sul do Equador e também o seu vizinho Peru, segundo um balanço oficial. O tremor ocorreu às 12h12 local, 16h12 de Brasília, e teve o seu epicentro no município equatoriano de Balau, a cerca de 140 quilômetros do porto de Guayaquil, e uma profundidade de 44 quilômetros, indicaram autoridades. No sul do país, o abalo foi fortemente sentido e as pessoas saíram às ruas em meio ao pânico, enquanto algumas paredes desabavam em cidades como Cuenca, uma das mais afetadas. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o evento teve uma magnitude de 6,8. Os relatórios oficiais do Equador mostram 180 casas afetadas, 84 destruídas, 80 escolas afetadas, além de 22 bens públicos, 32 bens privados. Terremoto na Turquia. As cifras são assustadoras. Pelo menos 50 mil mortos, 214 mil prédios desabados ou em estado precário. Somente na Turquia, as mortes e a destruição abrangem 11 províncias. Além disso, milhões perderam suas moradias e dependem de ajuda urgente. Mais de um mês após o devastador terremoto na Turquia e na Síria, ainda não é possível fazer um balanço completo das perdas e danos. Desde já, porém, está claro que se trata de uma das mais graves catástrofes naturais das últimas décadas na região. Conta-se que o volume das vítimas crescerá, pois várias ainda não foram identificadas e outras sequer registradas oficialmente. E sobreviventes ainda procuram por seus familiares. Navio. O navio de pesquisa RV Petrel estava no porto de Leyve e foi atingido por fortes ventos na manhã de hoje. A embarcação virou em um ângulo de 45 graus e mais de 10 equipes foram enviadas para socorrer vítimas. Das 25 pessoas feridas, 15 precisaram ser levadas para hospitais. Outras 10 receberam alta ainda no local do acidente. Avaliado em 90 milhões de libras, 579 milhões de reais,
O navio é de propriedade do cofundador da Microsoft, Paul Allen. Com todos os feridos socorridos, equipes tentam retirar o navio do local. Não há informação sobre os danos materiais causados à embarcação. Furacão Ian. Equipes de busca e resgate na Flórida examinaram dezenas de milhares de casas e empresas na costa do Golfo no ano passado, após uma varredura inicial em áreas devastadas pelo furacão Ian, com o número de mortos em uma das tempestades mais ferozes a atingir a América, ultrapassando 100 pessoas. Equipes de emergência fizeram inspeções rápidas em cerca de 45 mil propriedades. Desde o ocorrido, inundando comunidades à beira-mar, com ondas altas que arrastaram vários edifícios, disse Kevin, diretor do Gerenciamento de Emergências da Flórida. Pelo menos 106 mortes relacionadas a tempestades nos Estados Unidos foram confirmadas desde que Ian atingiu os Estados Unidos com força catastrófica, como um furacão de categoria 4, com ventos máximos sustentados de 240 km por hora. Tornados. Tempestades e dezenas de tornados atingiram o centro e o sul dos Estados Unidos no final de maio de 2019. Ao menos 7 pessoas morreram e as autoridades norte-americanas de meteorologia alertaram para mais riscos de inundação. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos detectou mais de 30 tornados no Texas, Oklahoma, Missouri e Iowa. Entretanto, veículos de imprensa norte-americanos relataram mais de 130 fenômenos do tipo em uma semana. Segundo a agência Associated Press, autoridades norte-americanas reforçaram o pedido para que as pessoas deixassem as áreas de risco. Houve deslizamentos em encostas e algumas casas foram completamente destruídas pela erosão. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!